Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. E nós vamos falar de Natal, mas não falar de Natal especificamente, tá bom? Nós estamos na época do Natal, e como vocês sabem, a época do Natal, a época da Páscoa e talvez outros feriados ligados à Bíblia, ligados ao cristianismo, geralmente têm sido atacados no que diz respeito à sua credibilidade. Eu acho que até na época da Páscoa é mais do que na época do Natal, mas você já vai certamente ouvir, se já não ouviu, histórias sobre reportagens sobre se Jesus realmente nasceu, se ele realmente existiu, se ele nasceu em Belém de verdade, qual é a época que isso aconteceu, se realmente ele apareceu corporalmente ou não, ou se foi uma invenção de pessoas e coisas dessa natureza, né? Até na época dos apóstolos já começaram a falar isso, quanto mais 2000 anos depois, quando a gente está aqui. Então, o que eu quero passar para vocês hoje não é nenhuma segurança de que aquilo que você crê realmente é verdade, dada por nós, pelo pastor Paulo, pastor Rodrigo, do que aquilo que a gente crê, mas de quem realmente estava lá fazendo as suas próprias investigações. Você sabe muito bem que quanto mais próximo dos eventos, mais crível é a testemunha. Concorda? Como é que se determina hoje, até num júri, num julgamento normal, aquilo que aconteceu de verdade? Como é que se faz? Testemunhas, se chamam provas, se colhem provas, e aí se coloca na frente do juiz, né? E se coloca, então se monta um tribunal, pegam pessoas que compõem um determinado júri, e essas pessoas julgam-se as provas e as testemunhas combinadas, elas realmente são críveis, né? Aqui o que nós vamos fazer é dar uma mais ou menos de juiz, tá? Porque a gente vai ver que aquilo que foi relatado aqui no Evangelho de Lucas, e a gente pode passar isso para toda a Bíblia, ela realmente é crível, porque a gente vai ver que realmente o que ele escreveu aqui foi através de uma investigação bem minuciosa, tá? E a gente pode acreditar de uma forma muito, muito, muito boa, tá bom? E pode acreditar que a Bíblia, não só o Evangelho de Lucas, é plenamente confiável em tudo aquilo que ela coloca. Nós chamamos isso de inerrância das Escrituras. Inerrância significa a Bíblia não contém erros, tá? Isso nós estamos falando dos manuscritos originais, tá? O que a gente tem aqui é uma tradução. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? Você sabia disso, né? Ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, os manuscritos originais, eles não possuem erros, tá bom? E também a gente tem um outro nome que a gente coloca, que é a infalibilidade, que significa que a Bíblia não possui falhas, tá bom? Então, tudo que é colocado na Bíblia, ela é confiável, tá certo? E a gente vai ver isso através desse relato aqui de Lucas. Olha só como ele começa o Evangelho. Ele se dirige a um tal de Teófilo, que a gente... Sabe quem foi Teófilo? Você conheceu o Teófilo, Giselda? Nem eu, tá? Não sei. A gente não sabemos quem é o Teófilo. Supõe-se que era um oficial romano, ou alguém ou um cidadão grego de alto escalão, né? Mas alguém que realmente era alguém que merecia um escrito de Lucas. Não só ele escreveu para Teófilo o Evangelho de Lucas, como escreveu o livro de Atos mais tarde depois, para que ele pudesse ter em mãos um relato bem legal. E aí ele faz assim, olha como é que ele começa. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Olha só,
tinha um monte de gente escrevendo a respeito de Jesus e falando a respeito daquele que tinha vindo como o Messias, sei lá o quê. Eles já estavam falando. Então, quando se conta um conto, sempre se aumenta um ponto, não é isso? Lucas deve ter ouvido um monte de gente, deve ter ouvido um monte de relatos, se juntou com Paulo, porque você sabe que Lucas era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele provavelmente não conheceu Jesus, ele não teve, ele deve ter se juntado ou se convertido, a gente não sabe especificamente disso, mas pelos relatos que a gente conhece e por tudo que ele escreve, ele provavelmente não conheceu Jesus pessoalmente, ele só foi convertido com Paulo ou com os companheiros de Paulo e se juntou a Paulo mais tarde, né, nas suas viagens. Então ele começou a ouvir de um, ouvia de outro, e ele, convertido, ele queria saber. Mas como ele ouvia coisas provavelmente distorcidas, ou eventos que não batiam um com o outro, o que ele resolveu fazer? Investigar. Inclusive porque o cara não era qualquer um. Ele não era uma pessoa que não estava ligando para as coisas, porque ele já era um cientista. Ele era um homem de ciência. E um homem de ciência não aceita todos os relatos e não liga para eles. Ele era médico. Então ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele continua, no versículo 2, conforme nos foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, ele diz, investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas o quê? A certeza das coisas que te foram ensinadas. Provavelmente esse cara também já era um convertido, que também tinha ouvido um monte de coisas dissoantes, e chegou para o Lucas e falou, e aí, a gente vai acreditar no quê? Aí Lucas então foi lá e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou investigar. E foi isso realmente que ele começou a fazer. E aí a gente tem então, mais tarde, o Evangelho de Lucas sendo elaborado, tá bom? Então, a coisa bacana aqui é isso, que a gente realmente pode confiar. O Evangelho de Lucas, segundo os historiadores, ele deve ter sido escrito mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. Deve ter sido terminado no ano 60 depois de Cristo. Então você pensa assim, Jesus viveu 33 anos, é isso? Então, uns 30 anos mais ou menos após a morte de Jesus, um pouco menos de 30 anos depois da morte de Jesus, Lucas estava escrevendo e elaborou esse seu evangelho, tá bom? Então, por que a gente pode confiar no evangelho de Lucas? Primeiro, porque ele estava bem próximo dos acontecimentos, como ele coloca aqui, né? Ele fala assim, que muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, versículo 1, que se cumpriram entre nós. Ou seja, ele era um que estava ali no meio vendo as coisas acontecerem, tá? Ele era um companheiro de viagens de Paulo, ele viu o ministério de Paulo, ele conheceu o pessoal de Jerusalém, ele provavelmente visitou Jerusalém com Paulo. Se você olhar em Atos capítulo 21, você vê Lucas com Paulo em Jerusalém, na última ida dele para lá. Provavelmente conheceu todos os apóstolos que estavam em Jerusalém naquela época, conversou com eles, conversou com Pedro, conversou com Tiago, conversou com as mulheres que estavam lá, conversou com várias pessoas que tinham visto Jesus pessoalmente. Então, o seu testemunho, ele é mais confiável do que qualquer teólogo ou qualquer inventor de história que possa existir nos dias de hoje, tá? Qualquer pessoa que possa chegar e falar qualquer coisa a respeito, supor qualquer coisa a respeito do nascimento de Cristo, da história do Natal, ou mesmo dos evangelhos,
tem muito menos credibilidade do que esse cara que escreveu esse evangelho. Imagina um livro escrito hoje por alguém que pensa que Jesus Cristo foi um extraterrestre que veio para a Terra. Já ouviu isso? Tem livros escritos sobre isso. Jesus foi um ET que veio para a Terra, e os caras vendem um monte de livro e tem gente que acredita nisso. Mas que credibilidade um cara desse tem? Lucas tinha credibilidade, porque ele estava ali vendo as coisas que estavam acontecendo entre as deles. Ele ouviu narrações e resolveu fazer a sua própria investigação e narrou isso então para esse cara chamado Teófilo, tá? Então note que ele tinha essa, ele mesmo ele estava ali entre as pessoas que tinham as respostas, tá bom? A segunda coisa que a gente pode confiar mesmo nele é que ele estava falando com testemunhas oculares dos fatos. Quem são as testemunhas oculares? O que significa testemunha ocular? Ocular, de óculos não, de olho, né? Aquele que viu, tá? Então, sem óculos, exatamente. Naquela época não tinha os óculos, né? Mas os testemunhas oculares são aqueles que presenciaram os fatos, tá? Então, e olha que é interessante que ele fala aqui que desde o princípio ele fala aqui, versículo 2: conforme nos foram transmitidas por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Ele não só conversou com Paulo, ele conversou com os caras que estavam com Jesus desde o começo, desde o início. Então, é interessante que ele foi buscar os fatos desde do comecinho. Ele certamente conversou com Pedro, com João, com os irmãos de Jesus, que o pastor Rodrigo falou no domingo. Imagina ele conversando com os irmãos de Jesus. E aí, como é que foi lá? Né? Ele fazia muita estrepulia mesmo, né? Calma, eu vou chegar lá. Peraí. Aguenta, que esse aí é especial. Aguenta aí. Você está adiantando minha mensagem, porque essa é uma coisa muito especial. Ele falou com todas essas pessoas, né? Testemunhas oculares. Mas tá bom, vamos lá. Mas ele falou também com quem? Com Maria. Como é que a gente sabe que ele falou com Maria de verdade? Porque, olha só Lucas conta determinadas coisas. Se você pegar os 4 evangelhos, tem algumas narrativas que só Lucas conta. E a história do Natal é praticamente só Lucas quem conta. Porque Mateus, ele fala do Natal também, mas ele fala dos magos e fala do nascimento virginal de Jesus ligado com José. E depois já pega a sua genealogia, já começa a falar a respeito das obras de Jesus e começa a tocar o barco. Lucas não. Lucas ele é mais minucioso. Agora, de onde ele tirou tantos detalhes? Por exemplo, as predições de João Batista, só Lucas fala. A anunciação de Maria, o anjo chegando para Maria e falando para ela que ela ia ser a bem-aventurada. Quem conta? Lucas. O cântico de Maria, quem ouviu? O cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, aquele que estava no templo quando Jesus foi ser circuncidado. Os anjos e os pastores no campo, essa história vem da onde? A apresentação de Jesus no templo. Só Lucas conta essas histórias. Agora imagina a cena. Lucas em Jerusalém, procurando os fatos, e de repente alguém vira para ele e fala: você sabia que a Maria
a mãe do Senhor mora naquela casa ali? Ela já está velhinha. Talvez Lucas, na hora da sua investigação, ele estava lá, talvez se o Evangelho foi escrito no ano 60, talvez ele estava investigando, vamos dar uns 10 anos para ele de investigação? 5 anos. Tá, 55, ano 55 depois de Jesus. Se Jesus nasceu no ano 0, realmente a gente pensa que Jesus nasceu antes, no ano 6 antes de Cristo. Quantos anos Maria tinha? Quantos anos Maria tinha quando Jesus nasceu? Eu acho que nem 20, não devia ter nem 20. A ideia é que elas casavam muito cedo. Muito cedo. É possível, mas tudo bem, vamos supor que ela tivesse 20. Jesus morreu com 33. De 20 mais 50, ela devia ter no máximo 70 anos. 75 anos. Lúcida? Agora imagina você sentar aos pés de Maria, chegar para ela e falar: é a senhora que é a Maria mesmo? A mãe do Senhor? Eu estou aqui escrevendo um livro para contar essa história e não tem nada escrito sobre o nascimento dele, a senhora podia me contar? E ela contando e contando, com riquezas de detalhes. Mas a senhora lembra ainda o que a senhora cantou naquele dia? Lembro, meu filho, aquilo não sai da minha cabeça nunca. E ele escrevendo, e ele escrevendo. O jeito como ela, que a Isabel ficou quando ela chegou na casa de Isabel, grávida, e ela também estava grávida de João Batista. E ele escrevendo, e ele escrevendo, e ele escrevendo. Imagina o quanto Lucas não aproveitou daquela situação. Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas mais gostosas que eu faço geralmente, eu sempre gostei de fazer isso, é ficar sentado junto com um ancião, uma anciã, e ouvindo as histórias que eles têm para contar. Quer ouvir história de Belém do Pará? Quer ouvir? Tem muita história. Do começo das igrejas no norte do país. Quer ouvir? Do começo das igrejas em Belém? Com os missionários americanos e tudo. Não vou nem contar para você. Depois eu te dou uma dica de quem pode te contar. Lembra tudo. Lembra tudo. Está tudo aqui, ó. Você imagina Lucas sentado. Lembra do ladrão na cruz? Como é que Lucas sabia daquilo? Porque estavam os 3 ali, os soldados em volta, e pouca gente conseguindo ouvir o que se falava na cruz. Quem é que estava ali pertinho para ouvir? Maria. Maria não arredou o pé, a ponto de Jesus virar para ela e falar para ela e para João: João, olha aqui tua mãe aqui é teu filho, filho, tua mãe teu filho. Lembra? No Evangelho de João. Maria contou isso para Lucas também, provavelmente. Entende? Lucas, ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo, e ele podia escrever com riqueza de detalhes, porque ele tinha uma visão muito clara daquilo que ele estava escrevendo, das pessoas de quem ele estava ouvindo. Então, gente, não é uma questão, a nossa fé não está baseada pura e simplesmente num passo no escuro, tá? Quando a gente fala de fé, e a gente não está falando de fechar os olhos e sair correndo, a gente está falando de um Deus que não só quer que a gente acredite nele, mas que ele estabelece os passos para a gente andar. Ele coloca o nosso passo muito firmado, para que cada passo que a gente dê, passo de fé, quando a gente pisa, a gente sabe que está pisando em terreno firme.
a gente não vai vacilar, viu? Porque ele está contando para a gente coisas que realmente são verdade, né? O objetivo de Lucas aqui, olha só o versículo 4, ele fala para Teófilo assim, ó, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ó, eu não sei, a gente não tem como saber se o Teófilo era salvo ou não, quando Lucas escreveu isso para ele. Se ele era um cara salvo, ele estava recebendo instruções mais específicas daquilo que ele cria. Mas, se ele não era salvo, é possível que Lucas tenha mandado para ele um folhetão. Entendeu? Um folheto evangelístico, grandão, para mostrar para ele quem era realmente aquele que devia, em quem ele deveria crer. Porque Jesus morreu não só para salvar o judeu, Jesus morreu para salvar o grego, Jesus morreu para salvar o romano, Jesus morreu para salvar o brasileiro, o indiano, e assim por diante. Então, gente, a gente pode pegar a Bíblia, as Escrituras, e realmente acreditar nelas. E a nossa história do Natal, também de uma forma muito boa, porque ela realmente, como ela está escrita na Bíblia, teve muita pesquisa para estar aqui. Tá bom? Então, podemos acreditar de uma forma muito legal. Então, quando você estiver transmitindo a história do Natal para alguém, procura ser bem específico, tá? Sabe aquela coisa de Natal é época de paz, de amor, de felicidade, de alegria, união da família, etc. Presentes e ceias e não sei o quê. Legal, isso é ótimo, maravilhoso, a gente pode até aproveitar de tudo isso, mas isso não é o centro. Isso não é a coisa principal. Posto de saúde. O senhor Júnior está falando que o Teófilo podia ser o diretor do posto de saúde onde Lucas trabalhava, né? Podia ser, né? Quem sabe, né? Então, a ideia aqui é essa: coloque Jesus no centro do seu Natal, né? Lá em casa, a gente tem... A Eunice montou a árvore de Natal e tudo, né? Que é bonitinha, que ela gosta e tudo, com os enfeitinhos, até os netinhos ajudaram a montar a árvore, né? E a gente eu fiz um presepinho de madeira, que eu gosto de brincar com as minhas madeirinhas, fiz um presepinho para ela e tudo, ela colocou lá. E tem um outro presepinho de louça, né? Gesso. Aí ela falou, onde é que nós vamos colocar esse outro presépio? Eu falei, nega, já tem um presépio aqui. Aí ela falou, mas esse aqui também é bonitinho, dá para a gente colocar em 2 lugares, não dá? É claro que dá. O pessoal não pega Papai Noel e fica colocando em um monte de lugar na casa? Por que ele não pode pegar presépios e colocar em vários lugares da casa? Né? Lá em casa não tem Papai Noel, viu? Mas presépio tem. Tá? Para lembrar a gente sempre que o Senhor é o centro do Natal. Tá? Pai, obrigado, porque a gente pode acreditar piamente naquilo que o Senhor fala para a gente. Obrigado porque o Senhor nos dá toda essa certeza, e uma certeza fundamentada, que a gente pode colocar nossa fé no Senhor sem ter nenhum tipo de medo. Obrigado porque o Senhor nos dá, e não precisava fazer isso, essa segurança. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nos ajuda a sempre estar louvando e engrandecendo o Senhor através disso. Em nome de Jesus. Amém.